Há mais de 3.000 anos, nas terras áridas e quentes do Oriente Médio, aconteceu um evento que desafiaria todas as explicações lógicas e convencionais da humanidade. A história das muralhas de Jericó não é apenas um relato antigo guardado nas páginas da Bíblia, mas um acontecimento que continua provocando debates entre arqueólogos, historiadores, teólogos e cientistas até os dias de hoje. Como uma cidade fortificada, protegida por muralhas aparentemente impenetráveis, poderia simplesmente ruir ao som de trombetas e gritos? Esta narrativa extraordinária nos convida a mergulhar em um dos episódios mais fascinantes e controversos da história antiga. A cidade de Jericó ocupava uma posição estratégica privilegiada. Localizada no Vale do Jordão, próxima ao rio de mesmo nome, ela era considerada a porta de entrada para a terra de Canaã. Suas muralhas robustas e imponentes não eram apenas estruturas defensivas, mas símbolos de poder, segurança e aparente invencibilidade. Para qualquer exército da antiguidade, conquistar Jericó através de métodos convencionais de guerra seria uma tarefa extremamente difícil, se não impossível. As técnicas de cerco da época eram primitivas, e atacar muralhas de tal magnitude exigiria recursos, tempo e um número considerável de baixas. É neste contexto que a narrativa bíblica se torna ainda mais impressionante. Segundo o livro de Josué, o povo de Israel, recém-liberto da escravidão no Egito e após 40 anos vagando pelo deserto, estava prestes a entrar na terra prometida. No entanto, Jericó se erguia como o primeiro e mais formidável obstáculo em seu caminho. Sem equipamentos de cerco sofisticados, sem torres de assalto ou arietes poderosos, como este povo nômade conseguiria superar tal fortaleza? O contexto histórico e geográfico. Para compreender plenamente a magnitude deste evento, precisamos primeiro entender a cidade de Jericó em seu contexto histórico. Jericó é frequentemente citada como uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo. Evidências arqueológicas sugerem que assentamentos humanos existem naquela região há aproximadamente 10.000 anos. A localização da cidade não era casual, ela se beneficiava de uma fonte de água abundante, o que era extremamente valioso em uma região árida. A Jericó da época de Josué era uma cidade-estado cananeia, parte de uma rede de cidades fortificadas que controlavam as rotas comerciais e agrícolas da região. Os cananeus eram um povo desenvolvido, com conhecimento avançado em arquitetura, agricultura e comércio. Suas cidades eram projetadas para resistir a ataques, com muralhas duplas em alguns casos, torres de vigia e portões reforçados. O povo de Israel, por outro lado, era formado principalmente por ex-escravos e seus descendentes. Após gerações de servidão no Egito, eles haviam passado 4 décadas no deserto, um período de formação de identidade e preparação espiritual. Sob a liderança de Moisés, e agora de Josué, seu sucessor escolhido, eles estavam prestes a enfrentar o maior desafio de sua jornada: conquistar uma terra já habitada por povos estabelecidos e bem armados. A estratégia divina, um plano que desafiou a lógica militar quando Josué se preparava para liderar o ataque a Jericó, ele não consultou generais experientes nem elaborou planos de batalha convencionais. Segundo a narrativa bíblica, ele recebeu instruções diretas de Deus, e estas instruções eram, no mínimo, inusitadas. Não haveria arietes batendo nos portões, não haveria escadas de assalto contra as muralhas, não haveria catapultas lançando projéteis. Em vez disso, o plano divino envolvia uma estratégia que parecia mais um ritual religioso do que uma operação militar. As instruções eram específicas e detalhadas. O povo deveria marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias consecutivos. Na frente da procissão iriam guerreiros armados, seguidos por 7 sacerdotes tocando trombetas feitas de chifres de carneiro. Atrás dos sacerdotes viria a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, representando a presença de Deus entre o povo. Por fim, a retaguarda seria formada por mais soldados. Durante essas marchas, o povo deveria permanecer em completo silêncio, ninguém poderia falar uma única palavra. Imagine a cena: milhares de pessoas marchando em formação, o som rítmico dos passos, o sopro das trombetas ecoando pelo vale, mas nenhuma voz humana.
Para os habitantes de Jericó, observando do alto de suas muralhas, aquilo deve ter parecido extremamente perturbador. Não era um ataque comum, não era uma tentativa de invasão convencional. Era algo completamente diferente, algo que desafiava todas as expectativas de como uma guerra deveria ser travada. O sétimo dia, o clímax do impossível. Se os primeiros 6 dias foram intrigantes, o sétimo dia seria absolutamente extraordinário. Neste dia, as instruções mudaram. Em vez de marchar apenas uma vez ao redor da cidade, o povo deveria dar 7 voltas completas. E após a 7ª volta, quando os sacerdotes tocassem um toque prolongado nas trombetas, todo o povo deveria gritar com toda a força de seus pulmões. Podemos apenas imaginar a tensão que se acumulava a cada volta. A primeira volta, depois a segunda, a terceira. Os pés levantando poeira, o sol escaldante do Oriente Médio batendo sobre as cabeças, a fadiga física começando a pesar. Mas a determinação continuava firme. 4ª volta, 5ª volta, 6ª volta. E então, finalmente, a 7ª volta foi completada. Quando o som prolongado das trombetas ecoou pelo vale e o grito unificado de milhares de vozes se elevou aos céus, o impossível aconteceu. As muralhas de Jericó, aquelas estruturas massivas de pedra e tijolo que haviam resistido a décadas ou talvez séculos de ataques e tempestades, simplesmente desabaram. Não racharam gradualmente, não foram derrubadas por força física, elas ruíram, criando uma rampa de escombros pela qual os israelitas puderam entrar na cidade. Interpretações e debates, fé, ciência e história. A queda das muralhas de Jericó tem sido objeto de intenso debate ao longo dos séculos. Para os crentes, o evento é uma demonstração clara do poder divino, um milagre que confirma a fidelidade de Deus às suas promessas. O relato ensina sobre obediência, fé e a capacidade de Deus de fazer o impossível quando os seres humanos confiam completamente nele. Do ponto de vista histórico e arqueológico, a questão se torna mais complexa. Várias expedições arqueológicas foram realizadas no sítio da antiga Jericó ao longo do século XX e início do século XXI. Em 1930, o arqueólogo John Garstang conduziu escavações e afirmou ter encontrado evidências de muralhas que haviam caído para fora, algo incomum, já que muralhas geralmente caem para dentro quando atacadas. Ele datou essa destruição por volta de 1400 a.C., o que coincidiria com algumas estimativas para o período de Josué. No entanto, nos anos 1950, a arqueóloga Kathleen Kenyon realizou novas escavações e chegou a conclusões diferentes. Ela sugeriu que a destruição das muralhas havia ocorrido por volta de 1550 a.C., mais de um século antes do período tradicionalmente atribuído à conquista israelita. Suas descobertas levantaram questões sobre a historicidade do relato bíblico e geraram debates acadêmicos que continuam até hoje. Mais recentemente, o arqueólogo Bryant Wood reanalisou as evidências e argumentou que os dados de Kenyon na verdade sustentam uma data por volta de 1400 a.C. Ele apontou para evidências de uma destruição violenta seguida de queima, grandes quantidades de grãos armazenados na cidade, sugerindo que o cerco foi curto, e cerâmicas do período correto. Wood propôs que as muralhas poderiam ter caído devido a um terremoto, um fenômeno não incomum naquela região geologicamente ativa. A dimensão espiritual, lições além da história. Independentemente dos debates arqueológicos, a história das muralhas de Jericó carrega profundas lições espirituais e filosóficas que ressoam através das gerações. A primeira e talvez mais óbvia lição é sobre a obediência e a fé. Os israelitas receberam instruções que não faziam sentido do ponto de vista militar. Qualquer comandante experiente teria ridicularizado a ideia de derrubar muralhas com gritos e trombetas. No entanto, o povo obedeceu. Esta obediência não era cega, ela estava fundamentada em uma relação de confiança construída ao longo de décadas. O povo havia visto Deus abrir o Mar Vermelho, fornecer maná no deserto, fazer água brotar de uma rocha. Eles tinham razões para confiar, mesmo quando o plano parecia absurdo. Esta é uma lição poderosa sobre a importância de construir uma história de confiança antes de enfrentar os maiores desafios.
Outra lição significativa diz respeito à paciência e à perseverança. O povo teve que marchar 6 dias antes de ver qualquer resultado. Em nossa cultura de gratificação instantânea, onde esperamos resultados imediatos para nossos esforços, a história de Jericó nos lembra que grandes vitórias frequentemente requerem preparação paciente e persistência disciplinada. Os israelitas não desistiram após o primeiro, segundo ou terceiro dia. Eles continuaram confiando no processo, mesmo sem ver evidências imediatas de progresso. A história também fala sobre a importância da unidade. Todo o povo tinha que marchar junto, gritar junto, obedecer junto. Não havia espaço para individualismo ou rebelião. Esta unidade de propósito e ação criou uma força coletiva que superava as capacidades individuais. É uma metáfora poderosa para qualquer comunidade, organização ou movimento que busca alcançar objetivos aparentemente impossíveis. Os personagens da narrativa, humanidade no épico. Embora a história de Jericó seja frequentemente contada como um evento coletivo, ela também apresenta personagens individuais cujas histórias acrescentaram profundidade e humanidade ao relato. Josué, o líder escolhido para suceder Moisés, estava sob imensa pressão. Ele tinha que preencher os sapatos de um dos maiores líderes da história israelita e guiar o povo em sua mais arriscada empreita até então. Sua disposição de seguir instruções não convencionais demonstra uma coragem e humildade notáveis. Há também a fascinante história de Raabe, a prostituta de Jericó que escondeu os espiões israelitas antes do ataque. Raabe havia ouvido sobre os feitos de Israel e sua fé no Deus deles a levou a arriscar sua própria vida protegendo os inimigos de seu povo. Em troca, ela e sua família foram poupadas quando a cidade caiu. A história de Raabe é notável porque ela representa a possibilidade de redenção e inclusão, uma estrangeira, com uma profissão marginalizada, que se torna parte da linhagem do rei Davi e, eventualmente, de Jesus Cristo segundo a genealogia apresentada no Novo Testamento. Os espiões que Raabe escondeu também merecem menção. Eles foram enviados por Josué não necessariamente para obter informações militares estratégicas, já que o plano de batalha viria de Deus, mas possivelmente para avaliar o estado psicológico e espiritual da cidade. O que eles descobriram foi que o medo já havia conquistado Jericó antes que qualquer israelita cruzasse suas muralhas. Os habitantes sabiam da aproximação de Israel e estavam aterrorizados. Paralelos modernos. Muralhas que ainda enfrentamos. A história das muralhas de Jericó continua relevante porque todos nós enfrentamos nossas próprias muralhas na vida. Estas podem ser obstáculos externos, problemas financeiros, doenças, relacionamentos quebrados, injustiças sistêmicas, ou barreiras internas como medo, dúvida, trauma ou limitações autoimpostas. Assim como Jericó parecia impenetrável aos israelitas, nossos desafios frequentemente parecem intransponíveis. A narrativa de Jericó sugere que a solução para nossos obstáculos aparentemente impossíveis pode não vir através dos métodos óbvios ou convencionais. Às vezes, a resposta está em abordagens que desafiam nossa lógica imediata, em confiar em processos que não fazem sentido racional, em perseverar quando não vemos progresso visível, em manter fé quando todas as evidências apontam para o fracasso. Para comunidades marginalizadas lutando contra sistemas opressivos, a história de Jericó oferece esperança de que fortalezas de injustiça podem cair. Para indivíduos enfrentando diagnósticos médicos devastadores, ela sugere que a cura pode vir de maneiras inesperadas. Para aqueles presos em ciclos de vício ou comportamento destrutivo, ela indica que padrões aparentemente inabaláveis podem ser quebrados. A psicologia da espera. O silêncio antes da vitória. Um aspecto frequentemente negligenciado da história de Jericó é o silêncio imposto aos israelitas durante as primeiras marchas. Por 6 dias, marcharam em silêncio completo. Este silêncio não era meramente disciplina militar, era uma preparação psicológica e espiritual profunda. Na psicologia moderna, entendemos o valor do silêncio e da contemplação. Períodos de quietude permitem reflexão interna, processamento emocional e clareza mental. O silêncio dos israelitas pode ter servido para focar suas mentes, alinhar seus corações e criar um senso de antecipação e expectativa.
Quando finalmente gritaram no sétimo dia, não era apenas um grito físico, mas uma liberação de energia acumulada, fé concentrada e expectativa unificada. Há também uma dimensão psicológica para os habitantes de Jericó. Imagine observar este estranho ritual dia após dia, o silêncio sinistro quebrado apenas pelo som das trombetas. Este terror psicológico pode ter sido tão eficaz quanto qualquer arma física. Quando as muralhas finalmente caíram, a população já estava mentalmente derrotada, paralisada pelo medo do desconhecido e do sobrenatural. Conclusão: o eco através dos séculos. Mais de 3 milênios depois, as muralhas de Jericó continuam caindo, não apenas em discussões arqueológicas ou sermões religiosos, mas na imaginação de qualquer pessoa que enfrenta o impossível. A história transcendeu seu contexto histórico específico para se tornar um arquétipo universal de esperança contra probabilidades esmagadoras. Seja verdade histórica literal, alegoria espiritual ou uma combinação de ambos, a narrativa de Jericó nos desafia a questionar nossas suposições sobre o que é possível. Ela nos convida a considerar que talvez existam forças e dinâmicas no universo que não compreendemos completamente, que a lógica humana não é o limite final da realidade. Para os crentes, Jericó permanece como um testemunho do poder divino e da fidelidade de Deus. Para os céticos, ela representa um fascinante mistério histórico e arqueológico digno de investigação contínua. Para todos, ela oferece uma metáfora poderosa. Muralhas que parecem intransponíveis podem cair, vitórias impossíveis podem ser alcançadas, e às vezes os métodos mais improváveis produzem os resultados mais extraordinários. A história nos lembra que grandes transformações frequentemente requerem não apenas força e estratégia, mas também fé, paciência, unidade e disposição para tentar abordagens não convencionais. Ela sugere que quando enfrentamos nossos próprios Jericós, sejam eles pessoais, profissionais, sociais ou espirituais, devemos estar abertos a soluções que desafiam nossa compreensão imediata. As muralhas de Jericó caíram há milhares de anos, mas seu eco continua reverberando. Elas caem cada vez que alguém supera um obstáculo aparentemente impossível. Elas caem quando a fé triunfa sobre o medo, quando a perseverança supera a adversidade, quando a unidade vence a divisão. E elas nos lembram que, no grande mistério da existência humana, ainda há espaço para o milagre, para o inesperado, para aquilo que desafia toda lógica humana. Que a história das muralhas de Jericó continue inspirando gerações futuras a enfrentar seus impossíveis com coragem, a marchar com perseverança mesmo quando o caminho não faz sentido, e a nunca subestimar o poder da fé genuína aliada à ação obediente. Pois se muralhas de pedra podem cair ao som de trombetas e gritos, que outras barreiras em nossas vidas e em nosso mundo também podem ser derrubadas quando aplicamos os princípios certos com o coração certo.